Oi, 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 seja bem-vindo à nossa segunda aula do estágio de ensino médio. Hoje o tema da nossa aula é o que os países de primeiro mundo, em primeiro lugar na educação, fazem de diferente. A Coreia do Sul, a Finlândia e o Japão são os três principais países modelos de educação. Então hoje a gente vai falar de alguns pontos que são muito importantes, que eles têm como prioridade na educação. Então, o primeiro país que nós vamos falar é a Coreia do Sul. A Coreia do Sul, ela tem como principal prioridade o desempenho do professor, assim como a valorização do professor. Por exemplo, algumas pesquisas que eles fizeram demonstraram que dois alunos com o mesmo tempo de horas-aulas por ano, porém com um com professor de bom desempenho e o outro com professor de baixo desempenho, eles demonstram grande diferença em educação escolar e também no desenvolvimento de outras áreas, né, do conhecimento, da sociedade e assim por diante. Então, o foco deles está principalmente na valorização profissional, tanto em questões salariais, tanto com questões de um ambiente de trabalho que coopere para o bem-estar do professor e também o esforço do professor ele é visto como algo importante. Então, o professor mais esforçado ele tende a ter mais benefícios, o que é muito diferente aqui do Brasil, principalmente em professores concursados no Brasil. Se ele tiver um bom desempenho ou um mau desempenho, ele vai continuar recebendo o mesmo salário, o que é prejudicial para a educação, porque não instiga o professor a querer se desenvolver cada vez mais para alcançar êxitos, para alcançar mais benefícios, né? Algo interessante da Coreia do Sul é que a avaliação para seguir as profissões, essa profissão especificamente do professor, ela não começa após o período da faculdade. Ela começa ainda durante o ensino médio. Então, é avaliado se o aluno ele tem um bom desempenho cognitivo, um bom desempenho social, se ele consegue lidar com pessoas e assim também consegue alcançar boas notas. E a partir daí que os alunos vão ser classificados para entrar na faculdade. Então, isso faz com que essa área de trabalho, que ela é bem concorrida, ela tenha só pessoas que realmente têm esse bom desempenho para que não fique fadado o número de pessoas que fazem a faculdade com o número de vagas disponíveis para essa profissão. Então, essa foi uma forma que eles encontraram de sempre manter o bom profissionalismo de professores. Na Finlândia, foi encontrado um modelo da qual eu me identifico muito, que é chamado Ensinar para Todos. Ainda nas séries iniciais, ali durante a infância, as crianças, os professores têm a capacidade de avaliar o desempenho de cada criança. Desempenho de matemática, português, geografia? Não exatamente assim. Mas um desempenho cognitivo, um desempenho afetivo, um desempenho psicofamiliar também. E outras áreas do desenvolvimento da criança. Então, para que isso aconteça de uma forma realmente relevante, primeiro o professor ele precisa ter uma formação e um conhecimento sobre o desempenho e desenvolvimento humano muito maior do que o que se vê aqui no Brasil. Então, primeiro, para que esse método de ensinar para todos aconteça, é necessário que o professor ele tenha uma formação de qualidade e um entendimento sobre a formação do ser. Segundo, é necessário que os pais trabalhem junto com a escola nessa questão de realmente falar sobre os problemas da criança, alguns problemas que a criança apresenta em casa. Assim como é necessário a coparticipação dos pais para levar as crianças em outros períodos. Percebe como essa preocupação da Finlândia com a infância da criança impacta diretamente na formação ali do ensino médio, na formação profissional e, em consequência, na educação como um todo do país, elevando assim o índice de melhorias, elevando o índice de saúde psicológica de toda a Finlândia. Por isso é tão importante que esses atos de melhor profissionalização, melhor conhecimento das áreas de desenvolvimento do ser, eles sejam tidos realmente como prioridades. E é claro que, por o professor ele ter mais tempo de estudo,
ele ser mais instigado a conhecer mais do desenvolvimento humano, ele também tem um salário muito melhor, um desempenho profissional muito mais realizador, né? E isso coopera e muito para a educação. No Japão, uma coisa é certa: o professor ele é enxergado a estar em constante formação continuada. O que é isso? Aqui no Brasil, nós temos projetos de formação continuada para o professor, onde alguém ministra um curso e esses professores fazem parte desse curso para melhorar o seu desempenho. Entretanto, no Japão, isso é feito de forma muito mais eficaz. Por quê? Porque o coordenador pedagógico ele é responsável por avaliar cada professor. Dessa forma, avaliando o desempenho de cada professor, avaliando aonde esse professor pode melhorar, onde ele já tem um ótimo desempenho, ele consegue separar em qual curso esse professor precisaria entrar. Então, por exemplo, um professor ele precisa saber lidar melhor com a ansiedade dos alunos. Então, ele vai ser designado para um curso a respeito disso. O outro professor, ele precisa desempenhar um pouco melhor a sua didática. Então, ele vai ser designado para um curso sobre essa didática. E assim por diante. Então, o coordenador, ele é responsável para designar aonde esse professor vai se encaixar. Dessa forma, o professor, ele é instigado a cada vez se especializar mais. Porque também existe uma recompensa para o desempenho, o professor ele é muito mais valorizado e os alunos eles são muito mais compreendidos. Por exemplo, o professor ele começa a compreender o porquê de certos comportamentos do aluno, ele começa a compreender aonde ele precisa melhorar para que essa turma em específico entenda com mais facilidade aquilo que ele está dizendo, e isso é muito importante, porque nós sabemos que cada pessoa tem mais familiaridade com uma forma de aprendizado. Algumas visuais, outras são auditivas, outras precisam estar escrevendo tudo que o professor fala. Então, é importante realmente que o professor ele tenha esse conhecimento para poder impactar a vida dos seus alunos de uma forma muito positiva. Então, tanto a Coreia do Sul, quanto a Finlândia, quanto o Japão, que são os modelos de educação, eles escolheram coisas diferenciadas um do outro para trabalhar, mas que são muito relevantes para levar eles a um nível de educação muito superior ao que nós temos no Brasil. Então, hoje, o tema dessa aula são esses 3 países de primeiro mundo que estão em primeiro lugar na educação e em como talvez o Brasil poderia pegar esse questionamento, assim, será que o Brasil ele tem professores com baixo desempenho? Ou será que os professores têm baixo desempenho por conta de outros fatores? Eu acho que isso é um ponto crucial a se pensar. Por exemplo, uma coisa, ela leva a outra. Então, se o professor ele tem baixo desempenho, existe algum fator que levou ele a ter esse baixo desempenho, que não tem concorrência do mercado, a pedagogia ela é vista como uma profissão, não me encaixei em nada, vou fazer pedagogia. Então, eles entram em sala de aula sem ter o conhecimento sobre o desenvolvimento da criança e desenvolvimento do ser, entram em sala de aula sem a vontade de desempenhar da melhor forma o seu trabalho, e também não tem essa forma de competitividade em ser melhor para desenvolver um papel realmente impactante positivamente na vida de cada aluno, já que o seu salário vai sempre continuar o mesmo, não importa o que esse professor faça. Então, a nossa terceira aula será sobre: será que precisamos de uma reforma no ensino? O que você pensa sobre isso? Na próxima aula vamos falar sobre o que algumas pessoas pensam a respeito disso, o que já foi falado, e te espero para a terceira aula.